A paz de Cristo Jesus, que Deus continue vos guardando e abençoando. Eu estava aqui lendo uma lição, lendo a lição, falando sobre o pecado. E o maior pecado que é mais difícil combater é o pecado de consciência. É aquele pecado que nem próprio Deus pode tirar. É o pecado de consciência. É aquele que a sua própria consciência, ela fica te dizendo que tu é pecador, que tu é pecador, que tu é pecador. E eu estava me lembrando de uma situação que Jesus se encontra com uma mulher. Deixa só me ler. Evangelho segundo escreveu nosso irmão João, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 10. Versículo 10. E apenas a parte B do versículo 10, que diz assim, versículo 10, a parte B do versículo. A história todinha nós já conhecemos. Você que é leitor, você conhece, mas eu estou falando do versículo, apenas o versículo 10 e a parte B desse versículo que diz, tratando do pecado de consciência. Pecado de consciência. Diz assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém se condenou? Apenas esse versículo, ou a parte B desse versículo. Baseado nesse contexto que fala sobre o pecado, aqui esta mulher ela foi direcionada em seu ato, e no momento em que ela foi exposta a algumas pessoas, a sua consciência automaticamente lhe dirigia que ela seria apedrejada, porque a lei de Moisés, não a de Deus, a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser morta, porque na lei não havia brechas para aquele ato. Não havia brechas. Então, a mulher tinha na sua própria consciência do que ela seria morta através do apedrejamento. Quando Jesus se dirige a essa mulher, Jesus diz a ela: por quê? A tua consciência te acusa. Porque a tua consciência está te acusando deste ato e tu és digna de ser morta. Não foi bem essa expressão, eu sei como é que está na Bíblia. Mas era isso que Jesus estava, porque ela sabia, a consciência dela sabia que ela seria apedrejada. Porque não haveria brecha na lei, nem o sacerdote, ou sumo sacerdote daquela época, poderia trazer alguma coisa na lei para que aquela mulher fosse
liberta, ou não sofresse as consequências, ou não morresse. Então a lei, até hoje, ela não te dá brechas para nada. Aí Jesus disse: ninguém te condenou. Se ninguém te condenou, eu também não. Aí Jesus diz para ela: vai em paz. Vai em paz. Pessoas que vivem em paz significa dizer que a sua consciência não lhe acusa de tais atos de pecado. Quando o homem nasce de novo, nasce em Cristo Jesus, a consciência agora passa a ter a consciência de Cristo. É uma consciência limpa. Em alguns relatos que Paulo assim supostamente escreveu, não existe acusador para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se não há acusador para aqueles que estão em Cristo Jesus, então significa dizer que não há na lei dizendo que ele é cometer pecado, ou que ele é pecador. Isso só ocorre na vida do ser humano, de algumas pessoas que dizem que é pecador. Por que diz que é pecador? Porque a sua consciência lhe acusa de tais atos que ele supostamente lá atrás cometeu, ou ainda continua cometendo. Quando você recebe de Cristo a liberdade, quando você recebe de Cristo o novo nascimento, significa dizer que é nova consciência. Essa consciência não vai te acusar. Pode até alguém de fora te acusar de tais atos cometidos, mas a tua consciência vai estar livre, porque foi perdoado toda a dívida. É toda dívida. Então, quando alguém se dirige que é pecador, não, porque eu sou pecador, então significa dizer que a sua consciência não foi liberta. Ele continua ainda entendendo que existe uma lei, e essa lei está no seu ouvido, ou seja, está na consciência, dizendo que ele cometeu algum delito e ainda está na mesma prática. Então, ele não nasceu de novo. Ele não teve um encontro com Cristo ainda. Essa mulher teve um encontro com Cristo. Quando essa mulher, né, ela é levada ao tribunal, veja, ela foi levada ao tribunal de Cristo e recebeu de Cristo a libertação de quê? Da sua consciência. Da sua consciência. Ela foi liberta da lei, daquilo que a lei dizia que ela tinha que ser morta. Então ela recebeu naquele momento ali a absolvição. Ela foi absolvida, a liberdade. Não houve provas que ela tinha cometido um delito, apesar que alguns acusadores chegaram ali naquele momento e disseram para ela: olha, essa mulher foi pega em tal atos e ela é digna de morte. Então ela foi levada ao tribunal. E esse tribunal que o ser humano que foi levado naquela época foi o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo rege com rigor, mas este rigor é com verdades. O tribunal de Cristo é justo. Não é o tribunal dos homens. Porque hoje os homens são levados, ou quando uma pessoa comete um delito que é levada, ela é condenada. É tão provável isso que quando alguém, ou um ministro, e alguém comete um delito, essa pessoa é afastada, essa pessoa é excluída dos seus ministérios, elas são excluídas. Aqui foi diferente, aqui Jesus não excluiu essa mulher. Pelo contrário, Jesus trouxe ela para o reino que liberta. Aí aqui a gente vai ver que Cristo levou essa mulher
da consciência e dos seus acusadores, porque a maior tristeza do mundo são aquelas pessoas que acusam. Então, quando acusa, fica na consciência. Eu sou, porque alguém está me dizendo, então eu sou. Então essa pessoa ela vai se sentir presa porque ela está presa. Porque a sua consciência diz. Por que diz? Porque aqui nós vamos entender que esta mulher, ela tinha acusadores. E esses acusadores falaram e ela ouviu. Ouviu de quê? De que a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E essa mulher não foi levada para o tribunal de homens. Porque se essa mulher tivesse sido levada a tribunal de homens, esta mulher seria morta. A Bíblia não traria esse relato. Mas ela foi levada ao tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo é justo. Pega aquilo que a lei diz que tem que morrer e mesmo dentro da lei o próprio Cristo traz agora para confrontar a lei. Para confrontar, porque Cristo confrontou, só que ele confrontou a lei de uma forma grandiosíssima, porque ele é a sabedoria, foi ele que fez a lei, ou que deu para que Moisés ali estabelecesse. Então é o mesmo que estabeleceu dentro desse princípio outra brecha. Por que eu estou dizendo? Porque o versículo diz, olha, na lei de Moisés está escrito que essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus prega a mesma lei e traz agora. De que forma? Aquele que a sua consciência não foi limpa, atire a primeira pedra. A consciência daqueles homens foi quem acusou que eles eram pecadores, porque a lei dizia que eles eram pecadores. Enquanto esta mulher, Jesus disse à mulher, a tua mente não te acusa mais. Estás livre. Então, todo aquele que tem um encontro com Jesus foi limpo a sua consciência do pecado. Se ele continua dizendo que é pecador, significa dizer, ou ele nunca teve um encontro com Cristo, ou ele continua dizendo que é cristão ou que aceitou Cristo e continua nas mesmas práticas. Aí a Bíblia diz que ele se engana a si mesmo. Porque quem tem um encontro com Cristo é nova criatura. Nova criatura é novidade de mente. A mente nasceu de novo. Não existe acusação. Por isso que eu estou dizendo, se a tua mente te acusa de tais atos, então significa dizer que ela não foi mudada. Ou não tem a consciência de Cristo, ou a mente de Cristo. Foi por isso que Paulo diz, tenhamos a mente de Cristo. Forte abraço. Que Deus os ajude, em nome de Cristo Jesus.